Eu quero saber se o Bitcoin é mesmo sintoma... se o Bitcoin realmente é um sinônimo de liberdade financeira ou estamos romantizando um ativo altamente especulativo que não tem estabilidade nenhuma. Cara, vamos lá. Você pode fazer as duas coisas com Bitcoin. É claro que tem pessoas hoje que não enxergam ou pelo menos não usufruem de qualquer utilidade real no Bitcoin. Elas compram porque elas esperam que o ativo vá se valorizar no futuro. Ela pode até adotar e romantizar o discurso do Bitcoin como uma ferramenta de liberdade, mas se o uso dela é primariamente especulativo, então ela enxerga o Bitcoin como um ativo especulativo que vai dar para ela enriquecimento rápido. Porém, nós temos também tanto indivíduos como empresas, como governos, que hoje já usam o Bitcoin como uma ferramenta de liberdade. Isso pode ser questionável, você pode gostar e pode não gostar, tem gente que fala que é ruim, mas já temos hoje comprovação de que no eixo Rússia, China e Índia existem negociações internacionais que estão sendo liquidadas em Bitcoin para evadir as sanções do governo norte-americano, para contornar o sistema SWIFT. E não é que esses caras estão comprando e acumulando Bitcoin ou especulando. Eles estão usando a máquina contábil do Bitcoin como um sistema de liquidação financeira. Você pode entrar, por exemplo, vai fazer lá uma negociação. A Índia vai comprar paládio da Rússia. A Índia entra no Bitcoin com rúpia e sai do outro lado com rublo e você liquida a conta. O Bitcoin ele serviu como meio do caminho. Aí você usou o Bitcoin como uma ferramenta utilitária, como uma alternativa para fazer uma liquidação de uma conta transfronteiriça e não tem nada de especulativo. Você não armazena, não estoca, né? Você entra e sai da operação, por exemplo. Legal. Sérgio, o que você acha sobre isso? Bom, eu justamente, eu acho que a parte romantizada é engraçado, né? Que assim, vamos ser independentes de governo. Isso para mim eu acho uma merda. Pô, mercado é selva. Se você tirar o xerife, isso aqui vira um negócio que é justamente o contrário. E eu acho que esse romantizado, ele ficou mais assim, claro, que o cara fala, eu não quero governo. Aí quando o Trump sobe e fala, o governo vai ter uma reserva em Bitcoin, dá uma porrada de 100%. Me tira o tubo. Você quer o controle quando lhe parece bom. Né? Aquela história do cara que não... Polícia, sai polícia. Aí vem o ladrão e fala, polícia, é a mesma coisa. Tá certo? Então, eu acho que é isso. Tem muitos estereótipos. Né? Tem coisas assim... Eu acho que essa é uma das coisas que eu tenho sentido mais com o cliente, essa liberdade, né? De você... Entra burro e sai linguiça. Né? Você pega daqui, tira ali, você tem uma liquidação onde você faz... na verdade, você está operando dólar. Você não está operando Bitcoin, nada. Você está operando dólar, paridade rúpia, paridade rublo. Tá? Porque tem um negócio. Se o Bitcoin ele fosse tão moeda, ele seria Bitcoin. Ele é dólar. Tá? Então, eu acho que assim, eu acho que o problema do Bitcoin, às vezes, são essas. No começo tinha muito romantizado, né? E depois tem também uma parte dos bitcoinheiros histéricos, né? Que você não pode falar bom dia, não. Aquele cai e compra, sobe e nunca vende. Eu que sou um cara de mercado com 45 anos, para mim isso me dá urticária. Sabe, mercado é para surfar, não é buy and hold forever. Então, o que é isso, né? Então, essa coisa que eu acho que a gente tem que, nesse caminho, tirar... Né? Então, eu quero falar, é uma pirâmide? Eu acho que não. Eu acho que cada vez mais, qualquer tipo de ativo, quanto mais ele é recebido e é percebido como tal, ele ganha realmente uma importância. Eu acho que é uma commodity digital que está procurando o seu caminho e aquela história, tem um lado também, eu vejo hoje no mercado muito cara que não acredita muito, mas vai no FOMO, né? Me dá um pouquinho que eu não quero ficar fora dessa porra. Então tem tudo isso, né? Então eu acho que é bom essa discussão, né? Eu acho que o Castaneda ele mostrou que ele é um cara, né, profundamente conhecedor das entranhas, né? Eu acho que isso é bom para contrapor um pouco daqueles, né, os fanáticos do outro lado. E botar um outro lado que também é o lado do que é o mercado, de como a gente enxerga isso e onde tem o espaço, né, para ter ouro, para ter Bitcoin. Uhum. Porque assim, a gente vê que no sistema financeiro tradicional, imprimir dinheiro, gerar inflação,
o sistema financeiro tradicional, ele imprime dinheiro, gera inflação e acumula dívidas. Mas o Bitcoin é sem lastro e sem regulação. Realmente é uma alternativa melhor para o sistema tradicional? Mas assim, eu não considero o Bitcoin como uma solução para dinheiro, tá? É como o colega falou. A gente tem pessoas que são realmente adeptas daquele sonho criptoanarquista. O Bitcoin, ele surge do movimento criptoanarquista, tá? O Bitcoin tem suas raízes junto com a internet, quando uma galera de contracultura inventou lá a criptografia ponta a ponta, brigou contra governo, contra banco. O Bitcoin, ele tem suas origens nos anos 70, tá? E ele torna-se realidade no ano 2008 como uma grande arma anarcocapitalista ou criptoanarquista. E o sonho dos idealizadores do Bitcoin é que ele poderia um dia evoluir para derrubar bancos e para derrubar governos. Mas não é isso que está acontecendo. Ele está evoluindo para ser um ativo especulativo que alguns consideram que pode ser uma reserva de valor, uma unidade de conta, outros acham que é uma parada que vai subir para sempre. Mas definitivamente, enquanto todos os habitantes do mercado cripto estão torcendo para o governo fazer o preço do ativo subir, tá na cara que aquele ideal criptoanarquista ele já se perdeu em algum momento no meio do caminho. E existe essa questão preeminente no Bitcoin de que ele tem um limite máximo de 21 milhões e isso é sempre atrelado a uma crítica ao dinheiro fiduciário. Nós vivemos na era do dinheiro fiduciário desde 1971, quando o presidente Nixon removeu o lastro do dólar para o ouro, catapultou o mundo inteiro para uma era de nações-estados fiduciárias, e a gente está vendo uma crise soberana de inflação, de descontrole fiscal, de descontrole monetário, porque os governos aprenderam que a maneira mais fácil de resolver qualquer problema é a expansão de base monetária. Você tenta de tudo, quando você não tem mais jeito, a solução para o problema é expansão de base monetária. 3,5 trilhões de dólares impressos após a crise de 2008, 5,5 trilhões de dólares impressos após a crise do Covid-19. E aí um Bitcoiner pode falar, então a solução é remover o dinheiro fiduciário e o seu governo usar Bitcoin. E o Bitcoin vira um dinheiro. Eu não acho que isso é cabível, tá? Hoje, a maneira como nossas democracias capitalistas funcionam, nossos governantes eles não têm condição de gerenciar um país se eles não puderem controlar a oferta do dinheiro. Expansão e redução de base monetária. Yanis Varoufakis, que é um filósofo economista aí bem bacana, fala sobre isso quando ele dá um exemplo. Imagina que seu país adota 100% Bitcoin. Ele aboliu a moeda fiduciária e a moeda corrente é Bitcoin. O pão, o café, o salário, o imposto, o tesouro do governo é tudo Bitcoin. E aí bate uma pandemia, cara. Aí você precisa de leito, precisa de maca, precisa de vacina, precisa de resposta, precisa subir tenda. Um gasto absurdo. Só que se o seu governo tem um caixa limitado em Bitcoin e ele não tem dinheiro suficiente para responder àquela catástrofe, o que vai acontecer? Não vai ter resposta. O pessoal vai cair morto na rua, vai ser caos, vai ser saque, vai ser tudo. Então os governos eles conseguem sim, por ter uma oferta elástica do dinheiro, fazer expansão de base monetária para acomodar determinadas situações. O problema é que como isso é feito sem cheque e de forma desenfreada, a gente perdeu o controle dessa receita. Dizer que você tem que tirar de um governo a capacidade de controlar a oferta do dinheiro e estabelecer as políticas monetárias modernas é dizer que você vai ter que reinventar tudo, desde a maneira de como o regime democrático funciona. E a gente não está pronto para isso. O que eu acho que uma coisa como o Bitcoin coloca na mesa não é uma questão de abolir o dinheiro, mas de tentar trazer pelo menos mais sanidade para a maneira como a política fiscal e a política monetária conversam, nos tempos de hoje, na era do dinheiro fiduciário.